Sejam muito bem-vindos ao canal do Marcos Campos. Estamos aqui para o quarto episódio do programa Reencontro com a Graça. E antes de falarmos sobre o tema de hoje, gostaria de agradecer a você que já se inscreveu no canal e que está me seguindo no Instagram. E convido a você que ainda não é um inscrito do canal a se inscrever e a receber as notificações dos nossos vídeos. Como se apropriar da graça de Deus? Eu acredito que a sua vida espiritual será profundamente revolucionada depois de você ouvir esses princípios. Assim foi na vida de Martim Lutero, depois que ele conheceu a graça de Deus, e ele quer que você também seja revolucionado. Preste muita atenção nos princípios que você vai ouvir agora. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Se a salvação existe, como recebê-la? A Bíblia Sagrada apresenta a fé e o arrependimento como condições para a salvação. O batismo nas águas é mencionado como símbolo externo da fé interior daquele que aceita a Cristo. Abandonar o pecado e buscar a Deus são condições para a salvação. Não há mérito nem no arrependimento, nem na fé, pois tudo que é necessário para a salvação já foi providenciado a favor do pecador que se arrepende. Pelo arrependimento, o pecador remove os obstáculos que o impedem de receber essa dádiva. Pela fé, ele a aceita, mas para isso, embora sejam obrigatórios o arrependimento e a fé, que são mandamentos de Deus, contamos com a influência do Espírito Santo. Tanto a fé como o arrependimento acompanham o crente durante toda a sua vida e não apenas no ato da salvação. O arrependimento transforma-se em zelo pela purificação da alma. E a fé opera pelo amor e continua a receber as dádivas de Deus. O Espírito Santo ajuda a pessoa a arrepender-se, aplicando a palavra de Deus em sua consciência, ao comover o coração e fortalecer o desejo de abandonar o pecado. A fé nos faz conhecer como verídicos os fatos do Evangelho. A fé proveniente do coração significa a pronta dedicação da vida às obrigações implícitas nestes fatos. Fé significa crer em tudo que é verdade, apoiar-se sobre o fundamento. A fé é o elo entre a alma e Cristo. O Espírito Santo é quem ajuda em cooperação com a palavra na produção da fé salvadora. Fé, portanto, significa a graça salvadora pela qual recebemos a Cristo e nele confiamos inteiramente para receber a salvação, conforme nos é oferecida no Evangelho. O arrependimento é abandonar o pecado e aproximar-se de Deus, tanto no início da caminhada cristã, como no seu decorrer. O cristão, apesar de seu estado pecaminoso e das imperfeições do presente, goza completa e segura posição em relação a Deus. Isso é um veredito divino, ou seja, determinação, decisão de Deus. Ninguém pode opor-se a ele. É um ato da livre graça de Deus, pela qual ele perdoa todos os nossos delitos. Estávamos debaixo da condenação, agora estamos debaixo da aprovação. Deus nos trata como se nunca tivéssemos cometido pecado nenhum. A graça, ou o favor imerecido, é a fonte da nossa justificação. Nunca podemos recompensar-lhe ou pagar-lhe. O serviço cristão, portanto, não é pagamento pela graça de Deus. O serviço cristão é apenas o meio pelo qual o cristão aproveita para expressar sua devoção e amor a Deus. João nos mostra que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. A graça de Deus aos pecadores revela-se no fato de que ele mesmo, pela expiação de Cristo, tetelestai, pagou toda a pena do pecado. Por isso pode justamente perdoar o pecado sem levar em conta os merecimentos ou não merecimentos do pecador. A graça de Deus manifesta-se independentemente das obras ou atividade dos homens.
A pessoa que está debaixo da graça assegura para si a salvação por confiar na obra de Deus por ela e não na obra que ela faz para Deus. As duas esferas são mutuamente excludentes. Enraizada está no coração do ser humano a ideia de que o homem deve fazer algo para tornar-se merecedor da salvação. Na igreja primitiva, certos mestres judaicos cristãos insistiam em que os convertidos fossem salvos pela fé e pela observância da lei de Moisés. Para que a graça de Deus seja aceita ou apropriada, é necessário fé em Jesus. A fé se torna a mão que recebe o que Deus oferece. Essa fé é despertada pela influência do Espírito Santo em conexão com a palavra. Ela conduz a alma ao descanso de Cristo como Salvador e a colocar a sua confiança no sacrifício de Cristo pelos pecados e ainda crer e confiar nos méritos de Cristo. Concede paz à consciência e oferece esperança consoladora do céu. A graça, portanto, significa o amor de Deus que salva as pessoas e as conserva unidas com Ele, a soma das bênçãos que uma pessoa sem merecer recebe de Deus, a influência sustentadora de Deus que permite que a pessoa salva continue fiel e firme na fé. De graça, é sem pagar. A doutrina da justificação pela fé remove dois perigos. O primeiro, o orgulho da autojustiça e do autoesforço. E o segundo, o medo de que a pessoa seja fraca demais para conseguir salvação. Era o caso de Lutero. O sangue de Cristo, o Espírito Santo e a Palavra de Deus são os meios divinamente estabelecidos para a nossa santificação. O sangue de Cristo nos proporciona primordialmente a santificação absoluta e posicional. É uma obra consumada que concede ao pecador que se arrepende uma posição perfeita em relação a Deus. O Espírito Santo age em nosso interior, efetuando a transformação da natureza do crente. A palavra atua na área externa e prática, dizendo respeito à conduta diária do crente. Dessa forma, Deus fez tanto provisão para a santificação interna quanto para a santificação externa. Aproprie-se, meus queridos, da maravilhosa graça de Deus. Obrigado por acompanhar mais esse vídeo do nosso canal. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar o nosso conteúdo. Até o próximo encontro.